Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. E eu quero te convidar a permanecer junto comigo para ter uma experiência transformadora na presença de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero pedir para você se unir a mim em oração, para logo em seguida, pela presença de Deus, nos maravilharmos com ela. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito, com poder e autoridade, possa nos alcançar. Para que dessa forma a gente não apenas adquira conhecimento, mas acima de tudo, que a gente adquira profundidade no relacionamento contigo. Deus, perdoa os nossos pecados. Fica conosco, Pai. Tem misericórdia de nós. Que a Tua compaixão reflita sobre nós novamente. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, quarta-feira, o tema do nosso estudo é vinho e sangue. Olha que tema interessante. Vamos ler um salmo, Salmo 75. Depois a gente vai ler dois contextos e vamos ver ali algumas semelhanças, tá certo? O primeiro salmo, o Salmo 75, primeiro contexto, diz assim: Damos-te graças, ó Deus. Damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes: Eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firme as suas colunas. Aos arrogantes digo: Parem de vangloriar-se. E aos ímpios: Não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga. Humilha a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho, espumante e misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Olha que salmo espetacular, né? Diferente. Eu particularmente não tenho lembrança de tê-lo lido anteriormente. Gostei muito. Com base nesse salmo, que abordou alguns assuntos importantes que logo mais a gente vai discutir, conversar um pouco, eu quero ler agora dois contextos e também cita alguns símbolos mencionados no Salmo. A gente vai ver que em dois contextos diferentes, os mesmos símbolos apresentados nos Salmos podem ter, de certo modo, uma conotação diferente. Fica comigo e preste atenção. O primeiro contexto é Mateus 26, verso 26 a 29. Olha só o que diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Veja que no Salmo 75 foi mencionado um vinho que está espumando, um vinho que está misturado. Esse vinho, ele denota ali um teor alcoólico, ou seja, não é um vinho mencionado aqui em Mateus, o vinho novo, que está sendo podemos dizer assim, separado e resguardado para aquele grande dia, em que todos nós, juntos com o Cordeiro de Deus, com a pessoa de Jesus, iremos tomar e celebrar. O vinho dos Salmos é um vinho que é dado aos ímpios. É como se fosse uma espécie de juízo. E a gente vai ver no outro contexto aqui, que se encaixa perfeitamente com essa descrição. Apocalipse 14, verso 9 ao 12. Olha só o que diz. Um terceiro anjo os seguiu,
dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Veja que já nesse contexto, o vinho que é mencionado aqui, ele é misturado, né? Ele é melhor. Verso 10. Também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. É um vinho que é destinado aos ímpios. Um vinho que, podemos dizer, não será prazeroso, mas será, podemos dizer, danoso. E aí, com base nesses três contextos que nós lemos, eu separei os seguintes pontos para nós refletirmos. O primeiro ponto diz assim: alguns estudiosos acreditam que o Salmo 75 teria sido cantado na destruição sobrenatural do exército de Senaqueribe. Se você não está familiarizado com essa destruição, eu vou te dar aqui um embasamento histórico para você entender. Senaqueribe, ele foi um rei da Síria. E em um momento em que a Síria era a potência do mundo, ela saiu, de certo modo, destruindo vários reinos. A saber, foi Senaqueribe, a Síria, que foi responsável pela destruição das 10 tribos ao norte de Israel. E aí, quando ele chegou em Jerusalém, ele tinha a certeza e a convicção que ali seria mais um reino que seria pisado por ele. Só que de maneira milagrosa, sobrenatural, o Senhor providenciou o livramento. Após o rei de Jerusalém se humilhar e buscar a proteção de Deus e Deus atender, o exército de Senaqueribe, que era mais de 110 mil homens, foi massacrado pelo anjo do Senhor. E a gente percebe que esse salmo ele se encaixa muito bem com essa descrição. Olha a continuação, diz assim, uma história que parece apontar para a destruição final dos ímpios em Apocalipse 20. A narrativa de Apocalipse 20 fala sobre a descida da Nova Jerusalém, quando nós passarmos e finalizarmos o milênio, e que nós pousarmos aqui na terra. Nessa ocasião, os ímpios serão ressuscitados para serem destruídos permanentemente. Só que antes disso acontecer, Satanás irá arregimentar todos os ímpios, todas as pessoas que, vamos dizer assim, se coligaram a Satanás. E ali eles vão tentar o último ataque. Não terá efeito nenhum. Não surtirá dano nenhum a nós. Porque também o Senhor, de maneira estrondosa, sobrenatural e milagrosa, irá destruir o mal. Veja que as duas situações, o povo de Deus não saiu da cidade santa. Ficaram ali, resguardados. E o Senhor providenciou o livramento, indo e enfrentando as hostes do mal, o inimigo sozinho. Um outro contexto, um outro ponto que eu separei diz o seguinte: uma das coisas que Deus corrigirá no juízo será a apropriação indevida de poder que ocorreu no mundo decaído. Veja que na atual realidade que a gente vive, a gente percebe que pessoas de caráter duvidoso, pessoas que não temem a Deus, ocupam posição de destaque, posição de liderança. E por terem esse tipo de caráter, esse tipo de postura, elas acabam vivendo uma vida e, de certo modo, liderando a nação e levando pessoas para, vamos dizer assim, uma realidade completamente dissonante com aquilo que Deus almeja e deseja para o seu povo. E às vezes, quando a gente olha para tal realidade, a gente fica meio que frustrado, do tipo, como uma pessoa dessa pode estar à frente da população? Como uma pessoa dessa pode representar a população? O que é que está acontecendo com o mundo que pessoas como essas continuam ganhando destaque, lugares de posição, ocupando espaços de liderança? Como?
Esse é o mundo decaído, contaminado pelo pecado que nós vivemos. Porém, quando o Senhor vier com poder e glória, resolver a questão da injustiça e aplicar a verdadeira justiça, nós vamos ver a verdadeira liderança. Uma liderança justa, correta, uma liderança compromissada com os padrões morais, uma liderança que o nosso Deus irá habitar. E esse será o reino eterno, o reino de Deus. O outro ponto que eu deixei aqui é o seguinte. Segundo o filósofo ateu Friedrich Nietzsche, a vida não tem sentido, mas devemos inventá-lo e fingir que o universo existe para o nosso benefício. Cada um se comporta como se fosse um Deus. Essa tem sido a triste realidade. Pessoas como esse filósofo, Friedrich Nietzsche, têm seguido por essa linha de raciocínio, esse entendimento filosófico de que a vida é só essa. E que se for para ser vivida, que a gente viva priorizando aquilo que é gostoso, que é prazeroso, que é bom aos nossos olhos. Como se nós, de fato, fôssemos deuses. Deuses do nosso próprio destino. Esquecendo que acima de nós existe, de fato, um Deus verdadeiro, um Deus soberano, um Deus onipotente e todo-poderoso. Como foi que Nietzsche encerrou a sua vida com esse tipo de entendimento e de filosofia? Infelizmente, ele perdeu, vamos dizer ali, as suas faculdades mentais. Foi internado em uma clínica e depois de 11 anos vivendo nessa situação terrível e deplorável, faleceu. Muitas pessoas têm enveredado dessa forma. E mesmo tentando desfrutar do máximo desse mundo pecaminoso, ainda vivem com a sensação de vazio. Ainda vivem com a sensação de que não está legal. Por quê? Porque estão distantes de Deus. Que eu e você não vive esse tipo de realidade. E por último, mesmo diante dos problemas, somos chamados a ter esperança e não julgar o futuro pelos eventos atuais. Às vezes a gente fica um pouco incrédulo com relação ao nosso futuro certo. Do tipo, meu Deus, será mesmo? Será mesmo que existe um futuro? Será mesmo que eu vou conseguir chegar lá? O mundo vai de mal a pior a cada dia. Os pilares morais, os pilares da sociedade, cada dia mais são desmoralizados. Cada dia mais eles são pisados, manchados e deixados de lado. O valor que existia antes não tem mais. Hoje, até mesmo as coisas mais simples e mais básicas da sociedade, como, por exemplo, a definição de gênero masculino e feminino, está sendo deixado de lado. Está sendo negligenciado, está sendo relativizado. Será mesmo que existe um futuro? Muitas vezes é esse tipo de pensamento que permeia em nossas mentes desesperadas com a atual situação em que nos encontramos. Porém, como disse o estudo de hoje, não perca a esperança. Porque o nosso Rei dos Reis, ele não apenas está atento a tudo, mas ele está agindo para resolver tudo isso de maneira definitiva. Davi, será que vale a pena a gente insistir em viver a moralidade de Deus? Com certeza. Ah, mas não está surtindo efeito, não está mudando nada, as coisas estão indo de mal a pior, será que vale a pena? Certa vez, Paulo, recomendando à sua audiência, ele disse: não vos conformeis com o presente século. Se o mundo vai de mal a pior, seja a contramão do mundo, seja a oposição do mundo, seja a diferença. Em outras palavras, como o próprio Jesus disse, seja o sal da terra. A terra que está, quem sabe, insossa, sem sabor. Seja você a pessoa que não apenas vai trazer sabor, mas qualidade, vida, paz, esperança. Tudo aquilo que um verdadeiro cristão pode de fato proporcionar a um mundo decaído e, podemos dizer, contaminado pelo pecado. Chegamos ao fim de mais um estudo, hoje tratando do tema vinho e sangue. Lembre-se da promessa que Jesus fez ali na ceia do Senhor. Ele disse que ele não iria festejar, comemorar
até aquele grande dia. Que eu e você possamos manter essa promessa viva em nossos corações, de um Deus que não apenas está desejoso, mas está ansioso para ter a mim e a você mais uma vez ao seu lado. E dessa forma, comemorar em uma festa que podemos dizer vai durar toda a eternidade. Vai ser maravilhoso esse momento, tá certo? Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e que ele te conduza novamente para o próximo encontro, para o próximo estudo. Eu vou estar aqui te esperando, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.